Olá! É bem provável que você já tenha parado para observar os peixes nadando em um rio, ou até mesmo as aves voando no céu. Mas você já parou para pensar como eles conseguem respirar? Ou seja, captam o oxigênio do ambiente e colocam dentro de suas células? Pois bem, será que a forma com que eles pegam o oxigênio do ambiente é a mesma para os animais que o extraem da água e para os que extraem do ar atmosférico? E a forma com que este oxigênio se comporta na corrente sanguínea é a mesma para esses tipos de animais? Bem, estes são alguns dos questionamentos que vamos fazer durante esta videoaula sobre fisiologia da respiração animal. Bem, para um bom entendimento da nossa videoaula, algumas informações são importantes, como por exemplo, que a composição da atmosfera permanece constante até 100 km de altitude, onde os gases oxigênio, dióxido de carbono e nitrogênio, que é nitrogênio juntamente com os gases nobres, estão presentes nas seguintes proporções: 20,95%, 0,03% e 79,02%, respectivamente. No entanto, por exemplo, em uma montanha a 3.000 metros de altitude, uma pessoa proveniente de uma região mais baixa começa a sentir efeitos como redução do desempenho físico. Isso é decorrente da falta de oxigênio. Apesar de o ar ainda conter os 20,95% normais de oxigênio, esse gás possui uma pressão parcial menor, já que a pressão atmosférica é menor a essa altitude, pois quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica e, consequentemente, menor a pressão parcial dos gases. Esses gases são solúveis em água. Por exemplo, se uma amostra de água pura for colocada em contato com um determinado gás, algumas moléculas desse gás se dissolverão, ou seja, irão se difundir na água. No entanto, a quantidade de gás que se dissolverá vai depender de alguns fatores, como vocês irão ver a seguir. O que é a solubilidade? Vamos olhar no dicionário? A solubilidade, ou o coeficiente de solubilidade, é a quantidade máxima de uma substância dissolve-se em um líquido. Tranquilo? Então, para entender a solubilidade dos gases, é importante que saibamos que a quantidade de gás dissolvida na água depende basicamente de 4 fatores. Primeiro, da natureza do gás. Segundo, da pressão do gás na fase gasosa. Terceiro, da temperatura. E quarto, da presença de outros solutos. Porém, para esse momento, vamos considerar apenas a pressão e a temperatura e ver como esses dois fatores influenciam na solubilidade dos gases. Vamos iniciar falando sobre a pressão. Um exemplo simples de como a solubilidade dos gases é influenciada pela pressão são os refrigerantes. Falando neles, qual é mesmo o gás utilizado na fabricação destes líquidos? Opção A, o oxigênio. Opção B, dióxido de carbono. Opção C, o nitrogênio. Tempo. Então, se você respondeu a opção A, oxigênio, parabéns, você já totalmente errado. Porque o gás utilizado na fabricação destes líquidos é a opção B, o dióxido de carbono. Mas por quê? Calma, que a fisiologia explica. Para entender o porquê o dióxido de carbono é utilizado na fabricação dos refrigerantes, é preciso que saibamos que a solubilidade de diferentes gases na água é muito diferente. Como assim? Complicou? Vamos analisar os principais gases para a fisiologia na seguinte tabela: o nitrogênio, o oxigênio e dióxido de carbono. A tabela está mostrando a solubilidade desses gases na água a 15 graus Celsius quando estão submetidos a 1 atm de pressão. Claramente é possível observar que o nitrogênio tem apenas cerca da metade da solubilidade do oxigênio, mas que o dióxido de carbono é 30 vezes mais solúvel que o oxigênio e 60 vezes mais solúvel do que o nitrogênio. E devido a essa alta solubilidade do dióxido de carbono, é a razão pela qual ele é utilizado na fabricação dos refrigerantes. E já sabemos que o gás utilizado na fabricação dos refrigerantes é o dióxido de carbono. Vamos olhar esta garrafa.
que contém água com gás no seu interior. E esse gás é também o dióxido de carbono. Ao observar a garrafa em repouso, nós vemos poucas bolhas ou quase não as vemos. Porém, se eu agitar essa garrafa, nós veremos um número maior de bolhas, e se eu agitar ainda mais essa garrafa, um número ainda maior de bolhas. Mas afinal, o que são essas bolhas? Gás, são bolhas de gás. Então, quando a garrafa está em repouso, nós vemos poucas bolhas. Porém, se eu abrir essa garrafa, o que ocorre? Uma explosão de bolhas. As bolhas borbulham fortemente e derramam. Mas por que isso ocorre? Porque ao abrirmos a garrafa, nós diminuímos a pressão no seu interior. E ao diminuir a pressão, nós diminuímos a solubilidade dos gases. Então as bolhas de gás desprendem rapidamente. Sabendo disso, qual é a relação entre pressão e solubilidade dos gases? Quanto maior a pressão, maior a solubilidade dos gases. E o inverso também é verdadeiro. Quanto menor a pressão, menor a solubilidade dos gases. Quem descobriu isso foi um cara chamado Henry, e portanto, a relação entre solubilidade dos gases e pressão é conhecida como constante ou lei de Henry. Veremos agora como a solubilidade dos gases é influenciada pela temperatura. Para entender essa influência, vamos analisar essas três garrafas. A primeira, que está sob a temperatura ambiente. A segunda, que estava na geladeira e continua sendo resfriada com água gelada. E esta terceira, que está dentro do becker com água que está sendo aquecida com auxílio deste fogareiro. Então, nós abriremos essas três garrafas e veremos como a temperatura influencia a solubilidade dos gases. Vamos começar? Começaremos pela garrafa que estava na temperatura ambiente. Vamos abri-la. Nós observamos poucas ou muitas bolhas? Relativamente poucas. Vamos ver as outras? Analisando agora a garrafa que estava na geladeira e continuou sendo resfriada. Ao abri-la, nós observamos pouca ou muitas bolhas. Em relação à outra, nós vemos que tem um número de bolhas menor. Vamos analisar a última. A garrafa que estava sendo aquecida com auxílio do fogareiro. Nós observamos um número maior ou menor de bolhas? Um número bem maior de bolhas começou a ser produzido. Então, a partir das análises que fizemos agora, qual seria a relação entre temperatura e solubilidade dos gases? A relação é que, quanto maior for a temperatura, menor será a solubilidade dos gases. E o inverso também é verdadeiro. Quanto menor for a temperatura, maior será a solubilidade dos gases. Nós sabemos disso por experiência diária, quando vamos, por exemplo, tomar uma cerveja ou um refrigerante quente. Ao abrir esses recipientes, o que acontece? Aquele belo desastre. Além disso, ao observarmos uma panela de água sendo aquecida, vamos perceber que pequenas bolhas começam a se formar na parede da panela antes da fervura começar. Que bolhas são essas? Gás, que são liberados da solução à medida que a temperatura vai aumentando. É isso aí, pessoal. Espero que agora tenha ficado mais fácil entender como a pressão e a temperatura influenciam na solubilidade dos gases. Em relação à respiração na água e no ar, existem algumas diferenças entre esses dois meios, quando se fala de suprimento de oxigênio. Por exemplo, a quantidade de oxigênio na água é menor do que no ar. Além disso, a água é mais densa que o ar. Por isso, nos sistemas respiratórios aquáticos, o movimento da água é quase sempre unidirecional. Caso contrário, haveria um alto gasto energético. As brancas dos peixes, por exemplo, ficam expostas à água. Já nos animais de respiração aérea, como os mamíferos, os pulmões ficam dentro do corpo, por conta do alto grau de evaporação. E como o ar é leve
não tem problema ter que inspirar e expirar, ou seja, colocar o ar para dentro e para fora do corpo. Já as aves, elas também apresentam um sistema que permite a passagem contínua do ar, graças aos sacos aéreos, onde são necessários 2 ciclos respiratórios para completar o movimento do ar. Na primeira inspiração, o ar segue para os sacos aéreos caudais. Na primeira expiração, o ar que estava nos sacos aéreos caudais segue para o pulmão. Na segunda inspiração, o ar que estava no pulmão vai para os sacos aéreos craniais. E na segunda expiração, o ar dos sacos aéreos craniais sai para fora do corpo. Esse ciclo continua ao longo das inspirações e expirações. Outro fator é que a água é 50 vezes mais viscosa que o ar, aumentando assim o trabalho no bombeamento. Os peixes, por exemplo, possuem algumas adaptações, como o sistema de contracorrente, onde a água corre sobre a brânquia em direção oposta ao sangue, aumentando assim a quantidade de oxigênio retirado da água. Alguns peixes também realizam ventilação forçada, onde eles nadam com a boca parcialmente aberta e a água flui continuamente pelas brânquias. E depois que o animal inala o oxigênio, o que acontece? Aqui vemos uma hemácia. Dentro dela tem uma hemoglobina e elas ficam na corrente sanguínea. Lá também está o oxigênio que o animal acabou de inalar. Então temos uma formulazinha, Hb mais O2. O oxigênio ele tem uma afinidade com a hemoglobina, ou seja, ela se liga à hemoglobina, formando então uma oxihemoglobina. Esta ligação é muito importante, porque a hemoglobina na hemácia precisa levar o oxigênio até uma célula que esteja precisando dele, como por exemplo a célula de um músculo. Então, esta ligação ela não pode ser permanente, tem que ser uma ligação reversível. Caso contrário, nós iríamos morrer asfixiado, sem poder pegar oxigênio. Mas como e quando este oxigênio vai se desligar da hemoglobina? Existem alguns fatores que fazem com que essa afinidade diminua, como por exemplo a temperatura. Quando estamos praticando atividades físicas, nós precisamos de muito oxigênio. A nossa temperatura aumenta. E a temperatura elevada faz a afinidade do oxigênio com a hemoglobina diminuir, então fica mais fácil a gente conseguir pegar o oxigênio para dentro de nossas células. Outros fatores, como o pH, também altera a afinidade entre o oxigênio e a hemoglobina. Tomemos agora como exemplo o sangue de um pombo. Em um gráfico, no eixo Y está representada a saturação das hemoglobinas. E no eixo X está representado a pressão de oxigênio em milímetros de mercúrio. Se o sangue de pombo estiver um pH de 7,5, as hemoglobinas ficam 100% saturadas a uma pressão de oxigênio de mais ou menos 80 mm de mercúrio. Se esse pH baixar um pouco, em 7,2, as hemoglobinas só ficam saturadas 100% em cerca de 100 mm de mercúrio. Ou seja, quanto menor o pH, menor é a afinidade do oxigênio com a hemoglobina. Então, diminuindo o pH, a afinidade da hemoglobina com o oxigênio diminui. Agora, o que faz o pH diminuir? Um dos fatores é a presença do CO2. Para observar que o CO2 deixa a água ácida, vamos fazer essa prática simples. Pegamos 2 garrafas com água com gás e abrimos uma. Colocamos um pouco de água em um recipiente e vamos esperar 3 dias. Neste período, o gás carbônico contido na água irá sair. Observe as bolhas de CO2. Durante esses 3 dias, todas essas bolhas sairão da água e deixarão a água sem gás, ou seja, sem o CO2, o gás carbônico. Depois de 3 dias, nós abrimos a outra água e colocamos em um novo recipiente. Com a ajuda de um indicador ácido-base, pingamos 3 gotas
na água que deixamos há 3 dias e 3 gotas na água que colocamos agora. Observe mudança de coloração. Na água que foi colocada há 3 dias está azul e a que foi colocada hoje está amarelada. Comparando com a prancha colocada atrás, podemos observar que a água sem o CO2 está praticamente neutra ou levemente básica. E a água que ainda está com CO2, esta que foi colocada agora, está ácida. E como isto se aplica à fisiologia da respiração? Bem, quando a hemácia chega com oxigênio perto de uma célula de músculo, ela vai se deparar com gás carbônico, e ele deixa o pH baixo, como vimos. Assim, o oxigênio sai da hemoglobina e o gás carbônico fica na hemoglobina. Este efeito se chama Born. É um efeito onde o gás carbônico faz com que o oxigênio saia da hemoglobina. Está presente em vários tipos de animais, como aves, lepidosauros e mamíferos. Mas acontece de modo diferente nos peixes, pois eles possuem 2 tipos de hemoglobina. Um tipo é sensível ao gás carbônico, deixando o oxigênio escapar, já o outro não. Este tipo diferente acontece porque, em situações de emergência, os peixes produzem ácido lático na respiração anaeróbica. Assim, se o peixe tivesse somente um tipo de hemoglobina, ele não conseguiria pegar o oxigênio, pois ele se dissiparia na corrente sanguínea. Já com esse outro tipo, onde o ambiente ácido não afeta a afinidade do oxigênio com a hemoglobina, o peixe consegue conter o oxigênio no seu sangue. Este efeito se chama efeito Root. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a fisiologia da respiração animal. Stay out super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. Put it out